dia a todos e a todas. É um prazer enorme poder estar compartilhando desse espaço de trabalho, né? E de sonho, né? Feijão e sonho mesmo. Compartilhar um espaço desse de feijão e de sonho com queridos companheiros, né? Erundina, uma inspiração permanente, nossa querida e permanente prefeita de São Paulo, e que eu lá no Rio de Janeiro, não sei nem se dá para reparar que eu sou do Rio de Janeiro. A Denise falou, eu falei para ela, Denise, que horas você tem que chegar no Rio de Janeiro? Não sei nem se dá para reparar pelo meu sotaque, porque eu sou do Rio, mas assim, eu agora já acho que já tenho um sotaque híbrido, já é um pouco de Rio, um pouco de São Paulo, né? Embora as pessoas aqui de São Paulo digam que eu tenho um sotaque totalmente carioca ainda. Mas lá no Rio o pessoal reconhece meu sotaque como paulista já. Então eu, a verdade, ficava morrendo de ciúme de vocês, né? Morrendo de ciúme de ter, né, aqui em São Paulo a Erundina, Paulo Freire, né, na Secretaria de Educação. Nós que militamos na educação há 35 anos, é esse tempo que eu tenho de militância na educação pública municipal, são 35 anos de militância, e assim eu acalentava esse ciúme, essa inveja boa, né? A única coisa que me sossegava um pouco a alma nessa época era que eu ficava pensando assim, mas aqui no Rio de Janeiro a gente tem o Darcy Ribeiro, né? E daí era a única coisa que me sossegava um pouco o coração, Erundina. E daí eu conseguia, né, sublevar essa minha inveja boa aqui de vocês de São Paulo. É um prazer poder compartilhar essa mesa com uma pessoa tão querida. Deputado Pedro Eugênio, com um trabalho incrível, né, na sua cruzada, porque eu sei que essa perspectiva parlamentar é uma cruzada da qual também a Erundina faz parte, nas comissões de discussão, e na verdade nós temos muitas rodas de conversa para fazer, e são muitas batalhas, e aí nós falamos algumas palavras aqui chaves hoje na nossa mesa, no início dos trabalhos dessa mesa. Por exemplo, a palavra estratégia, né? Eu acho que é bem disso, e a Denise infelizmente teve que ir, mas eu disse para ela que a gente vai continuar conversando, né? Mas eu gostaria de trazer para a nossa roda de conversa, eu estou me propondo nesse momento eu estar em roda de conversa, porque acho que é bem disso que se trata esse momento, para a gente compartilhar essas ideias, mas buscando estratégias de organizar a luta e de organizar as possibilidades de trabalho, né? A Esther e a Denise, né, queridas companheiras pela cultura e tão reconhecidas pela sua potente militância na arte, né, na cultura. E eu, né, aqui compartilhando desse momento, honrada, e faço minhas as palavras do deputado Pedro Eugênio, porque o lançamento de um fórum é sempre, eu acho, que uma grande honraria. Nós que vivemos no Estado de Direito, nós que defendemos a gestão pública democrática, nós precisamos dizer que estar fazendo fóruns é condição da nossa existência pública civil. Não tem outro jeito de fazer gestão democrática se não for desse jeito aqui, olha. Em plenárias, em fóruns, em rodas de conversa, é disso mesmo que se trata. Claro que as pessoas não concordam todas, e que bom que não concordemos todos, né? A contradição, a oposição, o dissenso, tudo isso é muito bem-vindo. Os conflitos, dentro da educação, a palavra conflito é muito cara, muito cara. E acho que na política também é muito cara, tem que ser, porque se nós somos militantes daquilo que acreditamos, nós precisamos enfrentar os conflitos e dizer, olha, bem-vindo o conflito, porque ele me dá a oportunidade de fazer algumas defesas, provisórias defesas.
E essas defesas têm que ser emocionadas, essas defesas têm que ser verdadeiras, essas defesas têm que ter brilho no olho. Então, por isso, é tão bom poder estar aqui nesse momento, nesse lançamento do Fórum de Cultura e Educação, e faço minhas também as palavras de Denise, quando ela fala da importância da educação irmanada com a cultura para a condição de organização, de sustentação de um país que se entenda como um país de verdade, um país real, né? E me parece que a gente tem vivido momentos difíceis, tanto na educação quanto na cultura, mas que nós temos encontrado algumas luzes no final dos túneis, né? E, na verdade, é para compartilhar de uma possível luz nesses túneis, e são muitos túneis, eles todos são, talvez, comunicáveis, nem todos são comunicáveis a princípio, muitos deles. Nós temos que operar essa comunicabilidade dos túneis, né? E nós que estamos aqui na cidade de São Paulo, que é a cidade dos túneis e dos viadutos, né? A gente vai aprendendo melhor do que ninguém a lidar com os túneis e com os viadutos. E eu fico querendo construir, mesmo não sendo arquiteta, nem engenheira de formação, fico querendo sempre construir muitos viadutos entre as diferentes áreas que precisam conversar para a gente pensar numa educação. E aí eu vou fazer uma metáfora, trazer um artista querido, que é o Botero, né? E na sua profusão das formas. E para a gente pensar numa educação Botero, né, um jeito Botero de trabalhar em educação, eu acho que a gente tem que agregar várias áreas. E aí é a cultura, é a saúde, é o esporte e lazer, é o trabalho, é a assistência social, numa coisa que a gente vem defendendo como um conceito fundante, que é a rede de proteção social, né? E quando eu digo da luz nos túneis, eu acho que os céus, eles podem ser chamados de luzes. E eu, na verdade, vivi um privilégio grande lá no Rio de Janeiro, na década de 80, né, mais precisamente em 1983, com Darcy Ribeiro, da implantação dos CIEPs no Rio, os Centros Integrados de Educação Pública, e que foi absolutamente uma luz também nos túneis do Rio, porque o Rio também tem muitos túneis, na perspectiva da construção de uma educação, como a gente chama, educação integral, né, o conceito de educação integral. E depois tive um outro privilégio de aqui em São Paulo, chegando em São Paulo em 2001, junto com o governo popular, eu chamo carinhosamente, Erundina, de segundo capítulo da história de governo popular em São Paulo. O seu foi o primeiro capítulo, aí eu chamo carinhosamente o primeiro capítulo, Erundina, segundo capítulo do governo popular, com a Marta, a nossa querida ministra Marta Suplicy, que agora, inclusive, nesse momento eu compartilhei com a Esther a minha apreensão em relação ao horário, porque no Céu Butantã nós estamos recebendo justamente a ministra Marta Suplicy e o nosso prefeito Fernando Haddad, que é, claro, o protagonista desse, junto conosco, o povo da cidade, claro, o terceiro capítulo de governo popular, da história de governo popular aqui na cidade de São Paulo, e do qual eu participo honrosamente como diretora de Educação Integral da região do Butantã, da Secretaria de Educação. Então, lá no Butantã hoje, lá no Céu Butantã, no qual eu fui gestora, nesse segundo capítulo, lá com a Marta, nós implantamos o Céu Butantã, na verdade. Lá nós estamos sediando hoje, pela primeira vez, a São Paulo Fashion Week. E talvez a gente pense assim, mas o que moda tem a ver com cultura? E o que esse glamour todo da Fashion Week poderia ter em relação à educação? E daí eu fico pensando num filme do qual eu gosto muito, que se chama Nenhum a Menos. Sabe? Nenhum a Menos. E eu acho que para a cruzada que nós estamos fazendo,
para pensar no Fórum de Educação e Cultura, eu acho que é talvez nenhum a menos. E como é que a gente consegue, estrategicamente, fazer as discussões e as defesas e acender as luzes que a gente precisa acender? E eu acho que talvez o Fórum possa, na verdade, pautar essa questão. Ou seja, como é que na atual conjuntura, com tantas dificuldades, e aí acompanhando o substitutivo que o deputado acabou de... já acabou minha fala, então assim, Então assim, trazendo a perspectiva do substitutivo, é exatamente isso que eu falo. Ou seja, como é que nas circunstâncias odiernas, nas circunstâncias atuais que nós temos hoje, com todas as dificuldades e com todos os embates, com todos os conflitos, nós conseguimos, na verdade, buscar aquilo que é a essência e conseguimos fazer defesas estratégicas para criar o que nós acreditamos que seja o melhor. Eu vou dar um exemplo disso, já concluindo a minha fala. Nesse momento, nós vivemos na cidade de São Paulo a reorganização de todo um conjunto de medidas populares e democráticas que nós, no primeiro capítulo e no segundo capítulo da história de governo popular em São Paulo, construímos. E nesse momento, exatamente nesse momento, nós vivemos nos CELs, nos Centros de Educação Unificados, a sua possibilidade de recomposição. Vocês, ninguém aqui tem tão pouquinho idade assim, de vida e de história, de militância, que não saiba do que acabou de acontecer na cidade. E claro, a história é cíclica e talvez aconteça de novo e nós vamos ter que administrar de novo. Eu espero que não, mas sei lá, é cíclica. Então, o sucateamento que nós sofremos na educação pública da cidade de São Paulo, e claro, estou fazendo recorte para os CELs, foi absoluto, não é? Nesses últimos 8 anos de governo. Nesse momento, nós temos a incumbência desafiadora de retomar os centros educacionais unificados, tanto os que nós construímos na nossa gestão de 2001 a 2004, quanto os que foram construídos a posteriori, cujos projetos arquitetônicos são bem diferentes dos primeiros e cujos projetos político-pedagógicos aí nada tem a ver com a proposta filosófico-política dos CELs na sua composição inicial. Então, esse momento é um momento muito singular e muito, eu acho, potente, muito vital, que é um momento de retomada. E retomar é muito bom. Nós estamos numa trincheira de retomada do projeto CEL, com a sua potência, com a sua pujança, de centro educacional unificado, trazendo a cultura para conversar, e o esporte e as outras atividades todas de volta para uma comunidade que seja respeitada. E a comunidade, eu não estou dizendo só a comunidade usuária, mas também a comunidade proponente, a comunidade que faz o CEL ser o CEL, como verdadeiramente o que ele se propõe a ser. E daí, só para terminar essa fala, e a gente vai abrir logo depois da fala da Erundina, me parece uma pequena plenária, foi essa estrutura que a Esther tinha dado, eu trouxe para, na verdade, contribuir o documento que ensejou. Nós estamos vivendo nos CELs um momento de organização da gestão do CEL. E nenhum gestor do CEL, candidato a gestor do CEL, e nós temos 45 CELs na cidade de São Paulo hoje, foram indicados por quaisquer pessoas. Nós estamos no processo, toda a cidade, recebendo candidatos que apresentaram propostas de trabalho na gestão do CEL, com alguns critérios para essas propostas serem apresentadas. Foram feitas entrevistas de todas as pessoas que apresentaram propostas para serem gestores do CEL
E essas pessoas foram entrevistadas por um conjunto de pessoas das diretorias regionais da cidade, e vai sair uma lista tríplice de cada diretoria com indicação de 3 nomes. Esses nomes vão para a Secretaria de Educação, e na Secretaria de Educação uma outra comissão analisará essas listas tríplices dos 45 CELs para poder então indicar o gestor de cada CEL. E concluindo, uma das questões que estão absolutamente postas na gestão do CEL como encaminhamento é que esses gestores façam uma combinação absolutamente conectada entre educação e cultura, e que a gestão do CEL se proponha a realizar as melhores combinações de competências políticas, técnicas e gerenciais possíveis. Nesse sentido, eu acho que nós estamos aí, talvez, como se diz na sabedoria popular, com a faca e com o queijo na mão. O momento é esse, é o momento de, no Fórum de Educação e Cultura, nós pautarmos aquilo que realmente nos implica como cidadãos e cidadãs dessa cidade. E no dia de hoje, dia 21 de março de 2013, nós completamos no Manifesto dos Pioneiros da Educação Nova, de 1932, exatamente 81 anos. E, num texto escrito Valor dos Manifestos, e a Esther abriu hoje a fala da mesa com o manifesto, se lê exatamente publicado no dia 19 de março de 1932, o seguinte, e é 1 minuto e meio, o seguinte, 1 minuto e meio. O valor dos manifestos não está apenas nas ideias que apresentam. Somos, em geral, gente rica de ideias, com sutilezas de engenho que causariam admiração a uma boa parte do mundo, se a língua portuguesa não tivesse ainda limites tão injustos de expansão. A Denise falava ainda há pouquinho sobre isso. Se não temos o pensamento elaborado e sistematizado de outros povos, talvez, possuímos alguma coisa igualmente preciosa, o poder do pensamento nascente, que se vai levantando das energias profundas da raça que a luta das experiências que irão traçando no tempo e caminhos sua definitiva afirmação fazem. Que nós possamos reafirmar no Fórum de Educação e Cultura aquilo que nos legitima como brasileiros que somos. E na raça brasileira, e raça aí colocada não só na perspectiva étnica, mas a raça no sentido da garra, tomar esse touro à unha e fazer o que precisa ser feito no país que nós construímos juntos e no qual nós tanto acreditamos certamente, caso contrário não estaríamos todos aqui no dia de hoje. Um beijo e um abraço para todos, é um prazer.